Hoje, Direito e Justiça em Foco tem a honra de conversar com o brilhante advogado Dr. Rubens de Cusseaux-Tchoukian. Dr. Rubens Tchoukian ingressou no curso de Direito em 1998 e formou-se no ano de 2004 pelas Faculdades Metropolitanas Unidas. Eu até vou fazer o seguinte, telespectador. Eu vou ler exatamente o currículo conforme ele me enviou. Eu achei tão lindo, achei uma posição tão linda, que eu vou fazer isto. Vejam só, olha que bonito. Meu primeiro dia de trabalho, já na primeira semana de aula, depois foi na Procuradoria-Geral do Estado, atendendo pessoas necessitadas nos mais diversos casos da área civil. À noite, após o expediente da Procuradoria, atuava como conciliador do Juizado Especial Cível no Fórum de Santo Amaro. Lá, presidia as audiências de tentativa de conciliação. No início, acompanhado por um advogado, e realizava as minutas de acordo entre as partes que eram posteriormente homologadas pelo juiz. No segundo ano da faculdade, tive o privilégio de trabalhar no escritório do doutor, eu aqui acrescento, professor Manuel Alceu Afonso Ferreira, na área do contencioso cível. Muito trabalho e muito aprendizado. Meu primeiro trabalho remunerado na área. Findo este segundo ano, e talvez por forças externas que impulsionam a juventude, vivi um momento de dúvida, reflexão. Então decidi morar nos Estados Unidos, onde me inscrevi num curso intensivo de inglês. Lembro-me bem que, à época, meus pais foram veementemente contra. Disseram que, se eu realmente quisesse aprender inglês, Miami não seria o lugar indicado. Queriam me mandar para Dallas, Boston, etc. Algo assim, como diz ele. Disse que para lá eu não iria. Depois de muita luta, convenci meu pai a custear o curso e ambos concordaram em contribuir mensalmente com os meus gastos no exterior. Concluí o curso após 6 meses e, nesta fase, já buscava uma oportunidade de trabalho. Qualquer uma. Lembro-me bem que, naquela ocasião, meu singelo currículo não me dava credencial para buscar uma oportunidade num escritório de advocacia. Mas não desisti. Fiz um currículo em inglês e saí batendo na porta de todos os escritórios da região, me colocando à disposição para trabalhar voluntariamente. Voluntariamente significa sem ganhar absolutamente nada. Não consegui nada, mesmo assim não conseguiu nada. Semanas se passaram e, por intermédio de um amigo, consegui finalmente uma entrevista num renomado escritório local que atuava na área contratual e de imigração. Consegui um emprego e lá trabalhei. Aqui ele coloca, entre parênteses, remunerado, por 1 ano e meio. Excelente experiência para aprender o sistema legal norte-americano, o inglês e também o espanhol, pois boa parte da clientela era latina. Meus pais mal podiam esperar. Quando regressei ao Brasil, em 2001, ingressei no escritório do professor Arnaud Wold, onde acabei sendo efetivado. Excelente experiência. Tanto é que aqui ele faz uma menção honrosa a esses nobres advogados, aos Wolds, entre parênteses, Arnoldo, pai, filho e Alexandre, sou muito agradecido. Depois de formado, decidi fazer pós-graduação e fez. Visto que sempre tive o sonho de ter o meu próprio escritório, acabei aceitando o convite dos meus colegas do Wold, que partiam para o desafio de montar a própria banca. Em agosto de 2005, fundamos o nosso escritório, que hoje já conta com aproximadamente 20 advogados nas mais diversas áreas do direito. Atualmente, atuo nas áreas do contencioso cível e societário. Sou vice-presidente
da Comissão de Estágio da Ordem dos Advogados, secção de São Paulo, e diretor jurídico do Conselho Comunitário de Segurança. Fiz questão de ler este belíssimo currículo, porque é ele quem fala, é ele quem se expressa, e é muito bonito, porque vê-se aqui que trata-se de um advogado exemplar, trata-se de um advogado humano, trata-se de um advogado, acima de tudo, inteligente, culto, vivido e com muita personalidade. Parabéns, Rubens. Você está bom? Tudo bem, desembargador. Primeiramente, agradeço as palavras, o carinho aí nas suas palavras, e dizer que é um prazer, uma honra estar aqui no programa e participar desse bate-papo. Eu é que agradeço a sua presença, viu? Como você pode notar, aliás, você sabe que eu participei de um programa que a sua mãe tem, com muito respeito, a Cacilda de Cusson. Não só fiquei sabendo, como assisti. Assistiu? Eu aproveito a oportunidade para lhe dar os parabéns pelo muito programa. Obrigado. Você é muito generoso também. Não, de forma alguma. Telespectador, acrescento que é generoso também. Bem, então vamos começar aqui a sabatina, não, vamos fazer umas perguntas a você, para saber mais agora, é você quem vai falar. Pois não. Então você é vice-presidente da Comissão de Estágio da OAB. Me diga uma coisa, como é que você tem avaliado os estagiários? Explique isso para o telespectador. Esse trabalho realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em São Paulo, ele, na verdade, ele não analisa diretamente os estagiários. O objetivo dessa comissão e do trabalho, que está sendo realizado desde a primeira gestão do Durso, é com o objetivo de recredenciar os escritórios modelos dentro das instituições. São escritórios de advocacia mesmo, que são montados pelos professores, e esses escritórios atendem a população carente local. E nesses escritórios, o objetivo é avaliar se não só o atendimento está sendo prestado, obedecendo às regras, as condições éticas da profissão, mas também o lado pedagógico, ou seja, se os alunos têm aprendido o lado prático profissional do advogado. É uma avaliação que você faz. É uma avaliação geral. Uma avaliação porque, afinal de contas, eles têm que enfrentar a vida profissional, o exercício da advocacia, que é muito difícil. Eu digo que é muito difícil porque é o advogado quem provoca o judiciário, ou seja, provocar no sentido de ingressar com um pedido que, afinal de contas, é contratado para isso. Não é verdade, doutor? Perfeito. Muito bem. E no escritório de advocacia, como é que é a prática usual? Normalmente, os escritórios dessas faculdades, eles seguem o mesmo modelo do escritório de advocacia. Onde você tem a figura do estagiário, você tem a figura do advogado, você tem a sua sala de trabalho, a biblioteca, enfim. Então, são essas questões que nós analisamos. Com relação a esse trabalho voluntário nos escritórios de advocacia, propriamente dito, eu não tenho como dizer exatamente se há essa parcela de dedicação ao trabalho voluntário como é feito nas faculdades. Certo. Eu entendo que isso é um dever do advogado, para que isso seja realizado dentro das possibilidades de cada um, dentro da disponibilidade de cada profissional, mas é um dever do advogado assistir essas pessoas carentes e, de alguma forma, dar a elas, pelo menos, um direcionamento do direito que elas muitas vezes nem sabem que existe. Isto nós já notamos no seu currículo, né, que eu tive a honra de passar para o telespectador. Bem, agora eu vou fazer uma pergunta que, afinal de contas, está ligada à sua vida profissional. Porque você é um homem público. Você foi advogado de uma celebridade, não é verdade? Muito bem. Então, eu já inicio a minha pergunta no sentido de saber como é que a imprensa atua, não é, no tocante a esses produtos de celebridade. Aqueles que, afinal de contas, essas têm que enfrentar e têm que ter ao seu lado um excelente advogado. E como é que você atua, quais são as suas observações a esse respeito? Veja, esse caso que o senhor mencionou foi um caso bastante polêmico, né, que hoje já transitou em julgado, e nós realizamos defesas não só de celebridades, né, de pessoas comuns também, pessoas públicas que não sejam celebridades,
no sentido de defender a imagem, a privacidade, a intimidade dessas pessoas, que muitas vezes esses direitos são violados por veículos de comunicação. E nossa luta nunca foi e nunca será, de forma alguma, restringir a liberdade de imprensa, colocar barreiras à frente de um determinado jornalista. O que nós buscamos e o que esses processos pedem, na verdade, é que haja um respeito, que haja uma divulgação responsável, que haja o exercício do direito de informar, sem que entre na vida pessoal, sem que desrespeite a imagem de uma determinada pessoa, sem que viole os direitos constitucionais do cidadão. Aqueles que estão regrados na Constituição da República Federativa do Brasil. Certo. Mas eu pergunto a você o seguinte, e é óbvio que alguma coisa extrapola há o sensacionalismo no tocante à divulgação de um fato pela imprensa? Veja, desembargador, esse é um problema sério. O senhor tocou num ponto importantíssimo e que acho que nós não poderíamos deixar de conversar aqui. A mídia, se tratando de casos de grande repercussão, tem, infelizmente, adotado uma postura de denunciar, de pré-julgar aquele que será julgado pelos tribunais. E isso é muito negativo, porque por mais bárbaro que seja o crime que a pessoa esteja sendo acusada de ter praticado, ela merece um julgamento imparcial. Claro. Isso é respeito, acima de tudo, à nossa Constituição. Se isso não é respeitado, nós tornamos a nossa Constituição Federal letra morta. Nós, advogados, temos o dever de lutar por isso. Então, nesses casos em que a mídia exerce indevidamente esta opinião, sem mesmo conhecer muitas vezes as provas, os fatos, exacerbando, não é, a sua posição, de forma que a opinião pública passa a condenar a pessoa antes que ela tenha um justo julgamento. Perfeito. Nós, advogados, temos o direito, o dever de corrigir essa prática. E isso nós não podemos, em hipótese alguma, confundir com a censura que se fala muito aí fora. Muito bem colocado, doutor, muito bem colocado, porque em outros países não é assim que acontece. Em outros países há um respeito muito grande pelas pessoas, pelo Estado de Direito democrático também, e pelas pessoas mesmo. Por exemplo, nos Estados Unidos não há, eu não sei, você que viveu lá pode me corrigir se eu estiver errado. Nos Estados Unidos, a imprensa não divulga absolutamente nada quando não tem certeza absoluta de que o fato ocorreu. É isso? Perfeito, desembargador. E olha, pegando um gancho nessa colocação do senhor, que está corretíssima, eu diria que nos Estados Unidos há este cuidado maior por um outro motivo. Porque os tribunais nos Estados Unidos são mais severos quando da fixação de determinada indenização por violação de direito de terceiro. No Brasil, infelizmente, e eu costumo ser muito duro nas petições nesse sentido, porque de nada adianta, né, caracterizada uma violação de direito, o tribunal fixar uma indenização baixa, claro, que não leva em consideração a condição socioeconômica do ofendido e do ofensor, e que esta indenização sirva como um desestímulo à prática de novas violações. Porque da forma com que eu tenho visto hoje, o que ocorre? O veículo de comunicação entende que é mais interessante divulgar o furo jornalístico e oferir receita com base na audiência, na propaganda que será feita naquele momento, a esperar anos e anos para eventualmente ter que pagar uma indenização de um valor baixo. E esse furo jornalístico sempre é com exclusividade, não é? Com certeza, com certeza. Senão, eles acabam não se interessando tanto. Mas eu coloquei dessa forma porque eu estive recentemente nos Estados Unidos e conversei com um juiz da Corte de Orlando, Matthew Benfield, e esse juiz me disse, não é? Claramente, e olha, não sei se lá você teve essa oportunidade de conversar
com um magistrado, é muito difícil um advogado, não é, conversar com um magistrado ainda quando os fatos estão ocorrendo processualmente. Eles são protegidos, eles são intocáveis. Não? Então, quer dizer que, mas quando vem a sentença, não é uma sentença, como diz o doutor Rubens, e é muito certo isto, no tocante ao dano moral, não é verdade? Uhum. Quer dizer, a sentença, ela reconhecendo o dano moral, assim, é uma boa indenização. Com certeza, o ofensor vai pensar 3 vezes antes de cometer uma nova ilegalidade. É porque é pelo bolso que nós aprendemos também a seguir as regras, não é? É verdade. Porque nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos é o bolso que está regendo a eficácia, não é, do comportamento do cidadão. Bem, eu queria agora fazer um pequeno intervalo, doutor Rubens, para que a gente voltasse daqui a pouquinho, não é, para nós continuarmos esta agradável conversa. Meu caro telespectador, aguarde um pouquinho. Vamos retornar, tá bom? Ao retornarmos, já faço uma pergunta ao Dr. Rubens. Está muito gostosa esta conversa. Vale a censura que às vezes é imposta à imprensa, Dr. Rubens? Censura. Essa é uma palavra importante quando se trata de liberdade de imprensa e respeito aos direitos constitucionais. Eu diria que antes de chegar à resposta da pergunta, é importante que seja definido o que é a censura. Né? Porque não é toda e qualquer restrição que é imposta à imprensa que estamos falando de censura. Claro. A censura é quando a imprensa é tolhida do seu direito de informar e desta informação há um interesse público, né? Não há abuso nenhum, daí sim falamos em censura. Quando a imprensa, valendo-se do poder que tem, utiliza, como o senhor deu o exemplo do furo jornalístico, claro, ou acaba por violar a imagem de alguém, a privacidade de alguém, ou comete algum abuso que merece ser controlado, daí não estamos falando de censura. E daí é plenamente viável que os tribunais imponham medidas que façam cessar esta prática abusiva. Então, a censura nunca, né? Ou seja, impedir a divulgação de questões que é do direito da imprensa. Agora, os abusos, sim, devem ser controlados. Parece que aí nós estamos vivendo em nosso país algo semelhante àquilo que o senhor acaba de nos colocar,
Porque tem alguns órgãos de imprensa aí que estão sob censura. É verdade. Censura grave. Por causa das oligarquias. Né? Protegendo certas elites. Não estou ironizando. Apenas falando. Pensem o que quiserem. Até não sei se eu vou falar do mesmo caso, mas coincidentemente hoje tomei conhecimento no jornal que está aniversariando a censura em 300 dias. Olha só, 300 dias, o aniversário de 300 dias. 300 dias. É lamentável. É lamentável num país que se diz democrata, num país que exerce o Estado de Direito democrático. É lamentável. Bem, e aí, doutor Rubens, realmente, faltam leis específicas da internet? Mudando agora da água para o vinho. A internet, hoje em dia, é vista por muitos como um território sem lei. Em parte, responde à pergunta, ou seja, não há hoje uma lei específica que trate dos assuntos ligados à internet. Atualmente, se utiliza o Código Civil, o Código Penal, enfim, para que sejam aplicadas as violações, as ilegalidades cometidas na rede. E isso, nós não podemos deixar de lado a importância da internet no mundo de hoje. Ela é fundamental para o trabalho de todos. E por se tratar de um serviço essencial, que cada dia mais está nos tornando dependente dela, é importante que haja uma regulamentação. É importante que o Congresso Nacional sente, com muita responsabilidade, e, acima de tudo, com ajuda técnica de profissionais técnicos, porque uma lei direcionada a assuntos de internet que não tenha o mínimo de cuidado técnico acaba por não ser cumprida, acaba por inviabilizar o cumprimento dessa lei. Então, é de suma importância que se pense, tem um projeto de lei que está em discussão, há uma participação efetiva do público para que possa contribuir, mas realmente há essa deficiência legal hoje e precisa ser observado. Eu acredito que, vou me estender um pouco, desembargador, pela importância do tema. Fique à vontade. Além do que, o telespectador, ele necessita dessas informações, desses conhecimentos. Eu acho que isso é importante. Albert Einstein dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Mas o que ele quis dizer com isso? A imaginação como criatividade, para então dar conhecimento dessa criatividade. Não é isso? Sim. Quer dizer, uma posição sábia, não é? Com certeza. Eu tenho profunda admiração por Albert Einstein. Desculpe interromper, continue à vontade. Eu entendo que a lei, volto a dizer, a lei é importante, a lei deve surgir no meio jurídico para servir de instrumentos para os profissionais do direito, juízes, advogados, poderem proteger direitos e regulamentar relações. Mas fora isso, há uma questão tão importante quanto, se não mais importante, que é a educação das crianças que começa na escola. Hoje, diferentemente de anos atrás, as crianças já com seus 4, 5 anos já estão no computador. Perfeitamente. Minha netinha com 5 anos já manuseia o computador. São experts em computador. São. Não é que elas brincam só, elas sabem tudo sobre o computador. Então, nesse ponto, nós conseguiremos atingir um sucesso muito maior se as escolas passassem a adotar em seus currículos aulas relacionadas à utilização da internet, de modo que a criança aprenda como usar a internet, de modo que a criança aprenda que não é porque está sentada atrás do computador em sua casa que alguma ilegalidade que ela venha a praticar não será descoberta. As pessoas têm esse sentimento, por estar em casa, por estar numa lan house ou no aeroporto, cometendo uma ilegalidade, não serão descobertas. Isso não é uma verdade. Os avanços tecnológicos permitem que hoje aquele usuário que vem praticando ilegalidades seja reconhecido. Então eu acredito que é uma somatória, de um lado, uma legislação forte, uma legislação que envolva questões técnicas para ser cumprida, e do outro, uma educação que deve partir
nas escolas já desde cedo. Muito bem. Inclusive, nos Estados Unidos, doutor Rubens, o senhor sabe disso, é óbvio, só vou falar para informar o telespectador. Nos Estados Unidos, as crianças, elas começam a aprender, não é, a Constituição, por exemplo, na escola. Leis de trânsito ali com a professorinha. Não é? A bandeira, não é? A homenagem, o respeito que o americano tem à sua bandeira, uma coisa nunca vista. Isso vem de cedo. Né, vem de cedo, é o ensinamento ainda. Uma criancinha lá dos seus 4, 5 anos, já 6, 7, 8 anos, já está aprendendo isso. Por exemplo, uma observação que o senhor fez, eu vou pedir até permissão para completar. Aqui, no Brasil, questão de trânsito. Quando você encontra uma placa, pare, o que você faz? Não para. Eu paro, claro. Você também para, né, doutor? Paro. Por quê? Porque nós já estivemos fora, conhecemos as leis lá dos Estados Unidos ou de outros lugares. Nos Estados Unidos, se você não parar, você pode até ser preso. Não é dar aquela paradinha e ir embora, não é verdade, doutor? É pare mesmo. É pare mesmo, mas isto, não é? O que está, o condutor do veículo, ele já aprendeu lá atrás, não é? Aprendeu lá atrás. Não é isso? Já faz parte da educação. Faz, né, da parte pessoa. da educação. Não é difícil ela respeitar, Não, porque desde cedo ela escuta. É o comportamento. E as leis são rígidas, né? Bastante rígidas. Se ele não para, logo em seguida, Bastante a gente não sabe de onde, mas para um policial. O policial chega quando você menos espera. E a multa é salgada, né? É salgada, é salgada. Doutor Rubens, conversa agradável com você, hein, meu amigo? Igualmente, obrigado. Eu tenho que lhe dar aqui os parabéns, inclusive ao vivo, não é? Pela sua capacidade, pela sua inteligência, pelo seu discernimento, não é? E você escolheu a sua profissão certa, a sua vocação, é a advocacia. Não é? Mas mais tarde eu vou lhe perguntar uma coisa que para finalizar o programa, mas eu vou deixar para mais tarde. Mas eu gostaria de saber de você o seguinte: quanto aos tribunais, sustentações orais, você tem alguma experiência sobre sustentação oral? O que aconteceu, se é que tem, o que aconteceu na primeira sustentação oral, nas demais? Conte alguma coisa. Olha, desembargadora, eu sou um admirador da sustentação oral. Muito bem. Eu vejo que alguns colegas não dão muito valor, porque alguns dizem que pelo voto está ainda que parcialmente redigido, é difícil você convencer a Câmara Julgadora de alterar um entendimento já consolidado. Eu sou totalmente contrário a esse posicionamento. Eu acho que a sustentação oral é um dos momentos mais importantes do processo como um todo. É mais um ato processual que eu acho que o advogado tem que cumprir em respeito e na luta pela defesa do cliente. É o momento em que o advogado toma conhecimento de todo o processo e tenta pescar as questões mais importantes, claro, que servirão de fundamento para emplacar a tese, para defender e conseguir um sucesso para o seu cliente. Claro. E eu digo mais, cada sustentação oral é uma experiência nova. Então, não há uma sustentação que é igual à outra, sempre estamos aprendendo, sempre estamos inovando. Claro. E isso, na minha opinião, é fundamental e deve ser exercido pelo profissional. Com relação às experiências, A primeira? Eu diria que a minha primeira sustentação oral foi engraçado, eu vou contar aqui. Eu tinha acabado de me formar, eu trabalhava num escritório, num grande escritório, e na ocasião havia uma reunião de equipe, surgiu a oportunidade de realizar a sustentação oral, e o chefe da equipe perguntou aos advogados quem se habilitaria. O cliente exigia a sustentação oral e precisava de um profissional. Claro. E eu, recém-formado, ficou aquele silêncio na sala, ninguém se habilitou, se candidatou, e eu muito humildemente, já esperando um não, né, porque que essa pessoa que acabou de se formar, levantei a mão humildemente e falei, olha, eu posso tentar, né, fazer um bom trabalho.
E, para minha surpresa, depois de um silêncio na sala, né, todo mundo me deram a oportunidade. E aí, no momento seguinte, foi correr a Ordem dos Advogados do Brasil para acelerar a emissão do número da minha carteira. Você não tinha inscrição não ainda? Tinha. Na verdade, o momento que você passa na prova, há 2 meses até sair o número de inscrição. E fui todos os dias. Nossa, a pessoa não me aguentava mais. Nobre. Precisa sair, porque daqui a pouco eu tenho um compromisso profissional que eu não posso perder. E saiu, mas saiu uma certidão, não a carteira. E no dia do julgamento, eu me lembro, ao ser chamado à tribuna, a escrevente pediu minha carteira da ordem e eu tinha. Disse a ela, olha, eu tenho a certidão. A certidão. Ela disse que eu não poderia fazer. Foi consultar o presidente da Câmara, porque eu não tinha carteira da ordem. Nesse momento, o nervosismo já tomava conta. Aí foi uma situação bastante curiosa, porque o relator, né, ao relatar o processo, aquele nervosismo ia aumentando e eu perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Mas ele concedeu você sustentar oralmente. Claro. Porque então, a certidão é legítima, sim, é um documento legítimo. Só bastava a formalização da entrega da carteira. Claro. Mas era uma situação nova para o escrevente. Né? E eu, como também estava ali pela primeira vez, fiquei na dúvida. Agora, foi engraçado, porque o nervosismo foi tamanho, me perguntava por que agora, né? Não dava para esperar mais um pouco, adquirir um pouco mais de experiência, mas enfim, quando foi dada a palavra, o nervosismo foi embora, foi, assim, muito bom pela primeira vez, a gente acabou ganhando o caso. Que bom, foi uma boa experiência. Parabéns. Isso é muito importante. Mas eu acho que o doutor está certo, aos advogados que estão nos assistindo. Esse é um exemplo maravilhoso, essencial, porque a sustentação oral é o complemento da apelação, porque não basta o recurso de apelação. O que importa é você estar lá, como o advogado diz, o doutor Rubens diz, para sustentar oralmente aquilo que você deduziu, não é, da sua manifestação em defesa do seu cliente. Então, isso eu acho essencial, muito bem colocado. Perfeito. E me diga uma coisa, e os tribunais têm aceitado bem, ou seja, as câmaras têm aceitado bem essas sustentações orais? Com certeza. Nós temos que acreditar que sim, desembargador. Eu também acho. Sabe, doutor Aurélio, o dia que eu não tiver esta confiança de que eu posso mudar o cenário, ou de que eu posso fazer prevalecer uma decisão, eu não assumo mais a tribuna. E você fique certo, telespectador, normalmente você é advogado. O magistrado, o desembargador, ele tem consciência de que o advogado está exercendo o seu direito em prol do seu cliente. E ele não vai obstaculizar de forma alguma a sustentação. Ele tem até prazer em ouvir o advogado. Isso é muito importante. Eu digo com experiência e sei que meus colegas são pessoas equilibradas e querem saber tudo para poder fazer um julgamento correto, digno, e digno quero dizer com a dignidade da solução. Muito bem. Mais alguma coisa que você quer contar sobre sustentação oral? Alguma coisa que ocorreu? Sei. Acho que é isso, né? O senhor colocou muito bem. Não tem eu tive uma outra experiência que eu acho que é interessante contar, que complementa o que o senhor falou. Teve um julgamento de um caso bastante complexo que envolvia uma quantia significativa. E nós sabíamos que naquela Câmara específica já havia um entendimento consolidado, contrário à nossa tese. E todas as vezes que nós íamos despachar, nós sentíamos uma certa resistência à mudança, à aceitação dessa nova tese. E aquilo me deixou um tanto quanto, qual seria a palavra certa, não indignado, mas me deu forças para estudar, para ir a fundo e trazer muita emoção no dia do julgamento. E no dia do julgamento, os 3 votos estavam contrários à tese e, para nossa sorte, o segundo e o terceiro juiz, o revisor e o terceiro juiz, pediram vista. O relator havia proferido voto contrário,
e o revisor e o terceiro juiz pediram vista. E, na data do julgamento, para nossa surpresa, o relator acabou mudando o voto, o revisor mudou o voto também, e o terceiro juiz manteve a posição. 2-1, como nós havíamos ganhado em primeira instância, não havia embargos infringentes, e o processo acabou. Sim, claro. O julgamento acabou terminando ali no tribunal e nós viramos o julgamento. Então isso me deu mais forças ainda e mais incentivo para acreditar que a sustentação oral é sim importante e deve ser exercida pelos nossos colegas. Isso é muito bom porque é um incentivo que nós estamos dando aos advogados para que exerçam este dever, este ato, o ato da sustentação oral. E, lógico, se você não estiver preparado ou coisa parecida, por exemplo, tiver acesso ao processo um dia antes, você pode pedir, você pode pedir que ocorra uma semana de adiamento. Você pode pedir um adiamento, porque é regimental. Está no regimento interno do regimento, que é esse aqui. É o regimento interno do Tribunal de Justiça. Regimento interno do Tribunal de Justiça. Aliás, eu quero dizer a vocês, senhores advogados, leiam o regimento interno do Tribunal de Justiça. Por favor, leiam, para terem conhecimento o que está escrito aqui. Então, isso é por isso que até que eu trouxe, sabendo que eu ia conversar com um brilhante advogado, falei, eu vou trazer o meu regimento interno, porque, felizmente, eu conheço o regimento interno da minha instituição. É um dever, nós conhecermos o regimento interno. Então, meu querido doutor Tchilquian, todos os juízes reclamam dos embargos declaratórios. Dizem que é um recurso protelatório. Como é que você enxerga? Como é que o advogado enxerga esse posicionamento? Primeiramente, é importante deixar claro que não são, na minha opinião, não são só os embargos declaratórios que deixam os magistrados incomodados, né? Eu acredito que são todas as medidas processuais, todos os atos processuais, recursos, enfim, seja um agravo de instrumento, uma prova protelatória, ou até mesmo um recurso de apelação, com o objetivo de procrastinar o julgamento do feito. Então, eu diria que não são só os embargos declaratórios que têm esta visão pelos magistrados. Agora, por outro lado, não se pode confundir também que cabe ao advogado o exercício da ampla defesa do seu cliente. Claro. Né? Havendo matéria, havendo necessidade, deve o advogado valer-se de todos os recursos cabíveis para defender os interesses do cliente. Isso é uma garantia constitucional também. Então, o meu posicionamento com relação a esta visão de alguns magistrados é que todas as medidas podem ser protelatórias, consideradas protelatórias. O que deve se avaliar é se o advogado está exercendo seu direito de ampla defesa com medidas plausíveis, com o objetivo da proteção do seu cliente. O doutor disse muito bem, e eu completo, se me permite, que o problema está aí, exatamente aí. Às vezes, e isso não é nenhuma censura ao advogado, cada um vê o problema, cada um enxerga o problema de acordo com a sua consciência, de acordo também com a sua capacidade. Alguns se utilizam desse recurso, embargos declaratórios, para, como disse o doutor, para protelar. Daí a morosidade, não é, que causa ao judiciário. Porque os embargos declaratórios, eles visam a contradição, a omissão, a ambiguidade. Se por acaso, num determinado acordo é a sentença, vou explicar para o telespectador, é a sentença da Câmara. A Câmara não é chamada de sentença, mas chama-se acordo. Mas é a decisão
a decisão da Câmara. Então, se houver ambiguidade ou omissão ou contradição, é óbvio que o advogado deverá exercer o seu direito. Mas, caso contrário, faça isso, porque, é como diz o doutor, é exatamente protelatório. Muito bem, doutor. Que esporte pratica? Tem que praticar, né, advogado? Com toda essa carga de trabalho, com toda essa exigência que nós temos aí no dia a dia, se não praticar, a cabeça não funciona. E qual é o seu preferido? Eu procuro 3 vezes por semana em academia e o meu grande hobby é kart, corrida de kart. Oh, que maravilha! No momento eu não estou correndo, mas tão logo seja possível eu vou retomar, porque isso é muito bom para oxigenar a cabeça. Faz muito bem. Alimentar a nossa concentração. Muito bem. É importantíssimo. Não, é importantíssimo. Eu tenho certeza absoluta que isto é bastante importante e o senhor tem que continuar, sim, a exercer essa sua atividade. Eu também faço esporte. Eu caminho, encontrei nessa atividade a melhor forma de me manter, porque eu trabalho de manhã até à noite. E você deve trabalhar mais do que eu. Sabe quando eu trabalho melhor? De madrugada. De madrugada. Quando o telefone não toca. Silêncio. Eu vou para o computador. Bem, senhoras e senhores, meus caros telespectadores, hoje nós tivemos a honra de conversar com um homem culto, um advogado que exerce sua profissão com dignidade, e nós percebemos isto hoje, sério, honesto, é assim que nós queremos. Portanto, doutor Tilquien, eu quero me despedir, doutor Rubens de Cusseau Tilquien, quero me despedir e pedir a você que, se quiser comentar alguma coisa, está aí a câmera à sua disposição. Muito obrigado, desembargador. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui. É muito importante, né, participar de um programa como este. Programa este que tem como objetivo levar a informação ao telespectador, seja ela jurídica, seja ela de conhecimentos gerais. A população precisa disso e eu parabenizo pelo trabalho. Muito obrigado. E digo que sempre será um prazer estar aqui e agradecer também a atenção dos telespectadores. Eu tenho certeza absoluta que nós nos veremos mais ainda. Mas eu quero brindar com a água, porque você sabe que a água é uma bênção, não é? A água é bênção. Então eu quero brindar com a água e me despedir de você e dizer o seguinte, doutor. Eu fiquei honrado com a sua presença. E aprendi muito hoje. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Outro.